Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do 9º ano. E hoje nós vamos dar continuidade a uma temática que a gente vem desenvolvendo. Nós estamos falando sobre os regimes totalitários. A gente já fez toda uma introdução referente a esse tema. Falamos sobre o fascismo italiano e hoje nós vamos começar a falar aqui sobre o nazismo alemão. Para a aula de hoje a gente conta com a ajuda de Klinsmann. Klinsmann ele está aqui no cantinho, nosso intérprete de Libras que nos ajuda junto com toda a equipe de intérpretes, Jéssica, Késia, Midian, e agora fugiu o nome das outras, Vitória. Então esse é o perigo da gente estar falando o nome de todo mundo, Brielle. Então a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, mas hoje quem nos ajuda é o Klinsmann. E a gente também tem aqui uma participação muito ilustre, especial, ela aqui, a xará da nossa produtora, nossa professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bom? Tudo bom, professor Luciano. E aí, galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Olha, já estou aqui no chat, atenta para a interação, participação de vocês, tá bom? Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo, galera? Os QR Codes vão aparecer aí, vão aparecer na sua telinha. Você pode direcionar, olha aí, tá vendo? Um toque de mágica e aparece os QR Codes. Você direciona a câmera do celular, do seu celular, baixa o aplicativo do Educa Recife e pode interagir aqui com a gente ao vivo. Olha que legal. Deixar comentários, tirar dúvidas, que aqui a gente está bem atento, fica bem ligado para a participação de vocês. Mas, professor Luciano, se eles não conseguirem acompanhar essa aula ao vivo, você não perdeu ela, viu? Você pode acessá-la, essa aula e outras aulas também, numa playlist lá no canal do YouTube do Educa Recife. E aí lá também vocês podem deixar os seus comentários, tá bom? Então a gente aguarda a participação, porque nessa troca aqui é que a gente fortalece o nosso conhecimento, tá bom? Então bons estudos e vamos embora. Exatamente. Fora o fato das reprises, Exato, que a tem gente isso tem aula também. agora pela manhã, mas a aula é reprisada no turno da tarde, Então, aproveitando, para quem assiste a aula no turno da tarde, os mesmos recados, professor? Exato. Então, vejam só, vamos começar observando aqui uma imagem. Observe essa imagem aí, a imagem em preto e branco. Vamos tentar entender o que é que existe nessa imagem aí. A gente tem um prédio, com uma entrada, aí com duas linhas de trem, dois trilhos, e inclusive trilhos, que se entrecruzam ali, por quê? Aí você tem uma pista de chegada e uma pista de partida. E o que é que a gente tem nessa imagem aí, Vamos avaliar aí a imagem, observar. Vejam, em se tratando de uma imagem em preto e branco, a gente pode deduzir que é uma imagem mais antiga, Mas vamos continuar observando aqui. Aí é uma outra imagem, Essa imagem aí tem um símbolo, certo? Um símbolo aí, muito semelhante a uma placa aí de aço, ou de prata, onde a gente tem aí no centro uma águia segurando aí um símbolo, E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse símbolo, ok? Aqui, a imagem ficou um pouco desfocada, mas dá para a gente perceber. Eu acho que foi o efeito aí. A gente tem, mas terminou ficando até legal, A gente tem uma imagem mais antiga, que está aí como pano de fundo, e a gente tem imagem de um grupo, mais recente aí, todos fazendo uma saudação, e essa saudação aí, a gente vai falar um pouco sobre ela depois. E por fim, um mapa, certo? Porque todas essas imagens têm ligação com o que a gente vai chamar de regime nazista. Então, nesse sentido, voltando para as imagens, aqui a gente tem a entrada do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Aqui a gente tem uma
um símbolo, né, nazista, né, a águia que representava aí o reino, né, o Terceiro Reich alemão, né, e a suástica, que é a imagem que ela está segurando, né, que a gente tem vários tipos de suástica, né, mas essa suástica em específico ela foi adotada, né, pelo regime nazista, né. A gente tem aí, observe que as pontas, né, dessa suástica elas apontam para o lado direito, né, elas apontam para o lado direito, né. Mas a gente tem uma suástica, né, com a ponta dela apontando para o lado esquerdo, que é uma suástica utilizada, né, pela civilização indiana, que não tem nada a ver com o regime nazista. Por fim, aqui uma saudação nazista, né, os alemães à época, né, de Adolf Hitler, eles saudavam, né, ao Hitler, né, com a mão erguida nesse formato aqui, como a gente vê na imagem. E aqui embaixo, né, grupos de neonazistas, né, fazendo também aí. E apesar da falha técnica, mas o efeito difusão ficou até interessante, né, professora? E aqui, ó, países ao redor do mundo onde qualquer menção ao nazismo são considerados crime. Então vejam, países, né, do leste europeu. Amplia, por favor, Vanvan, aí a imagem mais uma vez. Pronto, então observem aí. Ó. A gente tem países do leste europeu, países da Europa Central, né, países como a Itália, né, e Portugal. Então, nesses países, qualquer menção a algum símbolo ou a ideologia nazista, a pessoa que mencionou pode ser punida, né? Então, nada, por exemplo, né, na Alemanha, um tempo atrás, a gente viu a parada da diversidade passando lá em uma das cidades, né, da Alemanha, e grupos neonazistas fazendo a saudação, e nesse sentido o policiamento que estava ali saiu baixando a mão de todo mundo e ameaçando, né, levar para a delegacia, porque qualquer menção a essa ideologia é considerado crime. E a gente vai tentar entender por que essa ideologia ela é criminalizada nesses territórios, principalmente esses territórios da Europa, né? Porque hoje o objetivo da nossa aula será o quê? Reconhecer a história das origens do nazismo alemão e suas características, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nazismo na Alemanha. Aí vejam, as origens, né, do nazismo, né, estão ligadas ao fim da Primeira Guerra Mundial. Porque em 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, né, a gente estudou a Primeira Guerra Mundial e viu que ela se estende dos anos de 1914 a 1918. Mas com o término da Primeira Guerra, a Alemanha foi considerada a grande responsável pelo início da guerra, né? Então, por meio, né, do Tratado, né, de Versalhes, a gente tem ali a chamada Paz dos Vencedores, né, a imposição ali de duras penas, né, à Alemanha, né, que saiu derrotada junto com a Itália, né, e o Império Austro-Húngaro, que foram as nações que compunham o que a gente conhece como Tríplice Aliança, né? Então, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Nesse sentido, a Alemanha, que fazia parte ali da Tríplice Aliança, foi considerada como a grande responsável pelo início da guerra. E teve uma imposição de penas muito grande, não foi, professora? Uma multa bem pesada, limitação do exército. Então, após tudo isso, o que é que a gente vai ver? Ela vai ser submetida, né, a grandes humilhações por parte dos vencedores e a cobrança, né, de duras indenizações que vão contribuir para quê? Para que a população desenvolvesse não somente um sentimento de revanchismo, como que estourasse ali uma grande crise econômica, né, na Alemanha durante esse período. Então veja, a população ficou marcada por essas humilhações e vários outros efeitos da guerra, que refletiram-se em todos os setores, econômico, social, cultural, etc. Observa aqui, a gente tem uma imagem aqui, crianças empilhando aí na realidade empilhando tijolos, né? Tijolos aí que são resultado, né, da destruição causada, né, pela guerra
vários locais explodidos ali, e as crianças brincando aí, empilhando os tijolos, né, que faziam parte dos destroços, ok? Aí vejam, humilhada pelas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha saiu arruinada, né? Então o que é que a gente tem? Desemprego, hiperinflação, paralisação industrial, perda das colônias. A Alemanha, por exemplo, ela teve que devolver um território que ela havia conquistado ali na fronteira com a França, que era a chamada Alsácia-Lorena, né? Havia conquistado aquilo ali antes do início da guerra, da Primeira Guerra, mas com o término a França, né, junto com os demais países que se sagraram vitoriosos, impuseram ali a perda de grande parte das colônias que a Alemanha tinha conquistado. Então, junta aí, destruição causada pela guerra, perda das colônias, né, multa pesada, isso vai gerar o quê? Desemprego e hiperinflação. A inflação era tão alta que existem alegorias que mostram, né? Charges alegóricas que mostram, né? As pessoas andando com um carrinho de mão, né? Com um barril cheio de dinheiro e voltando para casa com um saquinho de pão, certo? De pães, né? Então, nesse sentido, né? A inflação era muito alta, né? A inflação beirando aí a casa de mais de 300% ao mês, né? Então, há estatísticas, né, que colocam, né, esse índice hiperinflacionário. Então, vejam, analise a situação. Se aqui no Brasil, né, a gente está sofrendo um pouco agora com a inflação, né, a inflação chegando na casa, né, dos 10% aí, então, recentemente recuou um pouco, professora, porque teve aí a baixa, né, dos preços do combustível, isso fez com que recuasse um pouco. E por que a baixa do preço de combustível ela influencia na redução da inflação? Porque como nossa economia no Brasil ela é toda movimentada, né, por caminhões, então caminhões usam diesel, diesel é combustível. Na medida que baixa o combustível, vai baixar o valor do frete, que não vai ser repassado para os produtos e por tabela não serão repassados para o consumidor, tendo um pouco aí, né, o decréscimo aí nos valores, né? Mas se aqui perto dos 10% a inflação já está dificultando a vida de muitos brasileiros e brasileiras, imagine uma inflação 30 vezes maior do que isso ao mês, né? Era um negócio muito complicado, né, professora? Exatamente, complicadíssimo, né? E a gente está falando de uma temática onde inclusive bem, vamos dizer assim, triste, né? Porque o movimento, né, nazista foi um momento assim da história, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa de catástrofe mesmo, né? E muito disso tudo aí que foi colocado, consolidado, veio muito também do processo de propagar essas ideias dentro da Alemanha, né, para que ganhasse força, ganhasse corpo, uma ideia que era um pouco distorcida, né, da questão da supremacia da raça ariana e tudo mais, e isso causou muito impacto, não só ali naquela Alemanha, naquele momento, mas causou, né, a nível global também impactos em outras nações, né? Então, realmente foi um momento lamentável da nossa história, mas é importante que a gente olhe e estude, né? Tenha esse olhar crítico para a gente poder entender. E como o professor Luciano mesmo trouxe no início da aula, né, uma imagem de neonazista, né? Você vê um movimento aí ascendendo, né? Resgatando aí, né, esses movimento que foi tão nocivo, né, para a história da humanidade, né? Essa ideologia aí que, de fato, não foi nem um pouco benéfica, né? Massacrou muito ali os judeus, com ideias realmente extremistas, né? Exatamente. Então, continuando aí, toda essa atmosfera pós-Primeira Guerra deixou um grande ressentimento, né? Aquele sentimento de revanchismo. Primeira oportunidade que a gente tiver, a gente tem que se vingar desses inimigos, né, externos, né? Esse pessoal que está levando a gente a essa situação de crise. Então, isso favoreceu o desenvolvimento ou o revigoramento de um sentimento ultranacionalista, né? Um sentimento
extremista aqui, ó, nacionalista, né, que foi originado aqui ainda na segunda metade do século XIX, mas ele ganhou muito mais força a partir do término da Primeira Guerra Mundial, porque os alemães ficaram ali muito insatisfeitos, né, com a situação de crise, de penúria pelo qual passavam, e culpavam todos aqueles outros, né, que impuseram essas duras punições para a Alemanha, né, após o término da Primeira Guerra. Então, nesse sentido, nesse contexto aqui que, aliado à chamada sombra do comunismo, por quê? Porque enquanto que na Alemanha, né, a gente vê o pessoal entrando em crise, na Rússia, após a Revolução Russa, né, e o desenvolvimento da União Soviética, a gente tem a ideologia comunista ela contribuindo para o avanço daquele território. E nesse sentido, esse nacionalismo extremado, né, alemão, ele começa a fazer também campanha contra o, entre aspas, né, inimigo comunista, né? Então, o comunismo, inclusive, ao longo da história, né, a gente vai ver que ele vai ser colocado como inimigo para uma série de grupos, né? Mas isso é uma outra questão que a gente pode pontuar depois. Então, nesse sentido, ó, aliado à sombra do comunismo, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? O Nacional Socialist, o Nazi, né? O alemão não é, a pronúncia não é boa, mas deu para vocês entenderem. O Nazi, né? O movimento Nazi. Então eles tinham características fascistas, né? Para vocês lembrarem essas características. Voltem a 2 aulas atrás, a gente falou sobre isso. E contra o comunismo. Detalhe, vejam só, que é uma coisa que se coloca, né, como crítica, né? Tentando associar o movimento nazista a movimentos de esquerda, porque na sua origem o partido nazista usava a expressão socialista aqui. Mas a expressão socialista aqui nada tinha a ver com o chamado socialismo marxista. Antes, pelo contrário, esses nazistas eles vão passar a perseguir os adeptos, né, da teoria marxista, né? Vai ter uns grupos que serão perseguidos, né? A gente vai ver isso, principalmente os judeus, né? Então, os nazistas eles vão perseguir judeus, ciganos, negros, homossexuais e socialistas marxistas ou comunistas. Então, esses são os inimigos, né, preferenciais desse grupo, ok? Então, como era um movimento, né, de extrema direita, na verdade um movimento extremista, né, eles propunham aí o uso da força para acabar com as manifestações de esquerda. Então vejam, um partido que se coloca como de esquerda, ele não vai atacar outro grupo de esquerda. Se ele coloca aquele grupo ali como adversário, né, e ataca aquele grupo na base da violência, é porque ele ali vai ter uma ideologia contrária. E nesse sentido a gente fala de grupos, né, ligados à esquerda, à direita, extrema esquerda e extrema direita. Então é bom a gente entender isso. Aí veja, começaram a atuar por meio das violentas tropas de assalto, que eram as SA, certo? E seus alvos prediletos eram os judeus e os socialistas. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra aí, ó, um brasão aí do partido, né, nazista, né, o Partido Nacional Socialista aí, mas nesse sentido o socialismo aí ele estava muito mais associado à questão do empreendimento de algumas propostas, né, mais populistas sociais do que propostas ligadas ao comunismo marxista propriamente dito, ok? Aí, ó, esse grupo virou, né, um partido em 1919, né? Então, em 1919, em uma cervejaria em Munique, surgiu a partir do nacionalismo alemão. Então, ali, ó, a gente tem algumas imagens, né, que representam aí, ó, o partido nazista, certo? A cultura associada, né, ao partido ela era paramilitar, ou seja, eram grupos, né,
que, embora não pertencessem ao exército alemão, mas eles se portavam com uma disciplina militar semelhante à do exército, né? E não somente paramilitar, mas também racista e populista, né? Os Freikorps, né? Que lutou contra os levantes comunistas após a Primeira Guerra Mundial e partiram em defesa de uma forma de socialismo por figuras de direita, né? Aí, foi criado como um meio para chamar os trabalhadores para longe do comunismo e para o nacionalismo. Existe uma entrevista, né, que o Adolf Hitler ele deu a uma revista e quando perguntavam para ele, né, a respeito dessa questão do socialismo, ele dizia: os marxistas não representam o socialismo. O verdadeiro socialismo ele é representado pelo Partido Nazista, porque eles tentam cooptar os trabalhadores e a gente quer incluir os trabalhadores dentro do nacionalismo, né, alemão. Então, na realidade, quando a gente fala de socialismo, né, nazista, a gente está ligando a mais uma tentativa de cooptação da classe trabalhadora para o movimento, não necessariamente por identificação com as ideologias comunistas que já existiam. Era uma forma de cooptar os trabalhadores para dentro do movimento, ou seja, impedindo que os ditos grupos comunistas, né, agregassem aqueles trabalhadores à sua causa, ok? A estratégia política nazista focou em um discurso anti-grandes empresas, anti-burguês, em uma retórica anticapitalista. Observe, né? É a lógica do antissistema. Então, que é uma lógica utilizada, inclusive hoje, por populistas de extrema direita. Todas as vezes que a gente vê um determinado indivíduo dizendo: eu sou o candidato antissistema. Antissistema porque nada que está aí presta e eu sou a solução para resolver todos os erros que estão aí. Via de regra, esses líderes são líderes populistas, né? Que na realidade muitas vezes eles não têm nada de antissistema. Eles apenas utilizam aquilo como propaganda para atingir as suas finalidades. Dentre as quais a principal é o quê? Chegar ao poder. Ok? E quando eles chegam ao poder é que começam a fazer tudo ao contrário do que diziam. Então a gente tem que ficar atento, né, para esses discursos, né? Vocês, turminha aí do 9º ano, tem que ficar sempre atento para esse discurso, né? Lembrar da aula, né, professora? Exato. Quando apareceu um camarada assim: eu vim para acabar com tudo que está errado aí, com tudo isso que está aí. E quando a gente fala de populista, né, a gente está ligando aquelas figuras que trazem solução muito simples para problemas extremamente complexos. Eu citei na aula passada o exemplo, né? Violência. Todo mundo aí sofrendo com a violência no cotidiano. Você sai com medo, né, de que assaltem você, levem o seu celular, ou levem a sua carteira, a sua bolsa. Com medo, né, de ser violentado, violentada. Aí você sai já agoniado, então a violência é um problema. Aí o líder populista ele vai dizer assim: como é que a gente resolve o problema da violência? Bota a arma na mão de todo mundo, porque o pessoal vai se defender. Se o bandido tem direito a ter arma, o cidadão de bem também tem direito a ter arma. Então, se o bandido vier, ele mete bala para cima e resolveu o problema. Mas não é assim que se resolve. Porque não necessariamente uma pessoa armada ela vai estar mais preparada para combater a criminalidade, não é verdade, professora? Porque conta, dentre outras coisas, por exemplo, né, com efeito surpresa, né? Exatamente. E se falar também, né, da realidade, se a gente for trazer para o nosso contexto aqui no Brasil, né? A gente falar de um país que tem uma desigualdade, que tem uma complexidade, né? Um país que é tão grande e a gente chegar, né, e ver vias de soluções sendo colocadas, né, num formato desse jeito não é favorável, né? Porque a gente sabe, ainda entra naquele debate da questão de direitos humanos. Exatamente. Tem toda uma questão. E a gente vive, né, no Estado democrático de direito. Então, a via teria que ser outra, pela Exatamente. Constituição, pela legislação, né? Então, tudo isso são assuntos que vão se interligando, né? E que a gente não resolve de uma forma tão simples assim, né? Armar a população e pronto. Não é por essa via, não é mesmo? Exatamente. Então, imagine a seguinte situação, né? Por exemplo, né? Se
a gente tenta resolver, por exemplo, o camarada ele foi pego roubando, certo? Assaltando alguém, aí diz, a população vai resolver o problema ali, mata o camarada, ele não vai roubar mais nunca. Aí veja, você está passando por cima da lei. Se você tem o direito de passar por cima da lei, outra pessoa vai ter o direito de passar por cima da lei e agir contra você. Então, o melhor é obedecer à lei e deixar para que a justiça ela venha a atuar, né, seguindo os trâmites legais para que os supostos, né, criminosos sejam julgados e condenados à pena justa, né, de acordo com o seu crime, né? Porque se a gente prega, por exemplo, o fim de direitos para determinados grupos, a gente esquece de dizer que isso é uma via de mão dupla. Do jeito que vai para ele, também pode acontecer comigo. E isso é um perigo, certo? E quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de uma entidade internacional, né? Não está Exatamente. ligado só a uma questão ideológica, não está, né, comunista nem nada. É uma coisa muito mais ampla, né? Ampla. É a questão de liberdades, né? De você, enquanto ser humano, ter sua liberdade individual. Então, é uma coisa que é para além, não é uma coisa que está numa vertente ideológica. E a gente sabe que nesse momento entre guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve muita ascensão, né, de regimes autoritários e extinção e cancelamento desses direitos, dessas liberdades individuais, né, que vocês estão podendo ver aqui na aula, aí o quanto houve essa criação, né? Cria-se um inimigo imaginário, né? Exatamente, para que haja uma perseguição. Imagina viver num regime desse onde você não pode lidar com diversidades, né? Você não tem abertura para falar, né? Para expor sua opinião, não ter liberdade de se expressar, é complicado, né? Isso. Então, ó, como a gente já disse, né? Caráter militarista, eles formavam as SA, né, que eram as milícias, né, conhecido como camisas pardas, e o seu líder, no momento, era o Ernst Röhm, capitão do exército. Mas eles não funcionavam como um exército, uma tropa organizada, né? Então a atividade era muito mais semelhante à atividade de baderneiros, né? Eram milícias, né, grupos paramilitares, né, que agiam fora da lei ali, criando baderna, violência, né? Aí até que a gente vai ter a SA substituída pela SS, né, a Schutzstaffel, certo? Era um grupo de elite que contava com homens racialmente selecionados e disciplinados. Aí entra já a questão do racismo, né? A questão da pretensa, né, superioridade ariana, né, germânica aí, né, colocando aí os homens, né, brancos, né, como líderes nesse sentido. Então, os camisas negras começaram a ficar encarregados de proteger os altos dirigentes do partido nazista. Era uma pequena unidade militar que vai juntar mais na frente quase 1 milhão de homens, né, e exercendo grande influência aí no Terceiro Reich, né, o Reich Reino, né, que é o que vai se formar a partir da ascensão de Hitler, né. Então, aí vejam, né, em 1922 a Alemanha decidiu suspender o pagamento da dívida de guerra, a França revidou ocupando o Vale do Ruhr, importante polo minerador industrial, e os trabalhadores do Vale aqui, apoiados pelo governo alemão, reagiram, ocupando, né, por meio de uma grande greve. Para custear esse movimento grevista, o governo alemão autorizou a emissão de papel moeda, o que fez com que a crise se agravasse ainda mais, né? E enquanto as lutas continuavam e as greves se intensificavam, né? Aí a inflação ia ficando fora do controle, a moeda alemã se desvalorizava, os banqueiros juntavam grande fortuna e, nesse contexto, os nazistas tentaram tomar o poder à força, quando no fim de 1923, Adolf Hitler, essa figura que vai ser muito importante, ela liderou um golpe para tentar tomar o poder. Porém, gente, como esse camarada ascendeu ao poder, como ele deu o golpe, a gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula, ok? No mais, Vanessa? Opa, aula massa e fica esse gostinho de quero mais. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, Klinsmann.
Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.